Obrigado por me lembrar. De fato, Bom, tá, então a gente voltando aqui, né, a gente vai estudar agora, né, soma de variáveis aleatórias, tá? Porque, como eu disse, né, anteriormente, né, ela vai aparecer naturalmente quando a gente for, por exemplo, estudar qual é o comportamento médio, né, dessa minha variável que eu estou estudando, né, qual é o comportamento médio dos resultados que eu vou ter no meu experimento, tá bom? Então, de forma geral, tá, né, quando você soma duas variáveis aleatórias, tá, e você quer calcular, por exemplo, eu conheço a função de distribuição conjunta, né, dessas variáveis e somo elas, a distribuição que você obtém muitas vezes é bem complicada. Tá? A gente fez uma tabelinha aqui 2 por 2, né, onde eu só tinha duas possibilidades para cada variável. Aí é fácil calcular. Se tiver 3 por 3, também você começa. Mas imagine variáveis que você tem, né, possibilidades muito grandes aí de realizações, né, ou até variáveis contínuas mesmo. Né? Então, em geral, quando você tenta calcular qual é o comportamento da soma, isso não é um problema simples. Tá? Isso é um problema matematicamente falando, complicado, tá? E aí a gente não vai entrar exatamente nesse curso, tá? Nessa questão de calcular a função de distribuição acumulada da soma, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é, né, usar algumas propriedades, né, de soma de variáveis aleatórias que vão nos ajudar depois a entender e resolver certos problemas, tá? Então, a primeira propriedade que a gente, na verdade, já viu anteriormente, quando a gente estava falando de valor médio e de variância, tá? A primeira é a seguinte, tá? Quando você calcula, tá? Isso aqui vai ser importante, tá? Quando você calcula o valor médio de uma soma de variáveis aleatórias independentes, tá? Então aqui eu tenho a soma, tá? Aqui eu também estou multiplicando por um escalar, tá? Então quando você calcula o valor médio, né, o valor esperado dessa soma, o que você obtém é exatamente a soma desses valores esperados, tá? Então, por exemplo, em particular, né, se eu quiser calcular o valor esperado, né, o valor médio da variável x1 mais x2, eu não preciso calcular exatamente quem é a distribuição, né, de x1 mais x2, mas eu posso simplesmente usar que isso aqui é o valor médio da variável x1 mais o valor médio da variável x2. Tá? Ok? Então, aqui nesse caso, eu estou pegando, né, A1 igual a 1 igual a A2. Tá? Mas eu poderia colocar, né, se eu botar um 2, duas vezes x1 mais x2, vai ficar duas vezes o valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2. Tá? Então, em poucas palavras, né, o valor médio da soma é sempre dado pela soma dos valores médios. Tá? Deixa eu abrir a porta aqui só um instante. E aí também tem o que acontece com a variância, tá? Quando eu somo variáveis aleatórias. Tá? E aí aqui também tem uma outra propriedade que é muito importante, né? Quando essas variáveis são independentes, tá? Deixa eu... travou aqui de novo a minha canetinha. Tá? Quando essas variáveis são independentes, tá? E eu calculo a variância da soma delas, tá? O que eu obtenho é basicamente a soma das variâncias. E aí, quando eu multiplico por um escalar aí, esse escalar sai para fora ao quadrado, tá bom? Então, essas duas propriedades, elas vão ser importantes, tá? Como a gente vai poder ver agora em alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma classe com 300 estudantes, tá? E cada estudante, eu saiba que eles têm chance de 1/3, tá? De obter nota máxima no conceito do curso. Ok?
E aí eu me pergunto, né, eu olho para a variável x, tá, como o número de estudantes que recebem a nota A, tá, na minha turma. Então, eu tenho 300 estudantes e desses 300 eu conto quantos deles têm a nota A. Tá? Então, essa variável x, se você quiser calcular qual é o valor esperado dela, né, você pode pensar da seguinte forma. Tá? Para cada estudante, né, eu vou associar uma variável. Tá? Então, para cada estudante I, eu tenho estudante número 1, estudante número 2, estudante número 3 e assim por diante. Então, para cada estudante I, tá, eu vou associar uma variável dicotômica, ela vai ser 0 ou 1. Então, é 0 se não foi A e 1 se foi A. Tá? Então, essa variável, né, como a gente já viu anteriormente, é uma variável dicotômica, portanto, ela é uma variável de Bernoulli, né, 0 ou 1, e eu estou te dando, né, qual é as chances dela ser valor 1? É 1/3, então ela é uma Bernoulli de parâmetro 1/3, ok? Se eu fizer isso, então, o número total de estudantes, tá, que obtiveram nota máxima vai ser simplesmente a soma dessas variáveis x e y, né? Porque para cada um eu vou estar contando 1, certo? Então, quando eu somo, eu vou ter o total que obteve o conceito A. Tá? Então, usando, né, essa representação da minha variável como soma de variáveis de Bernoulli, tá? Eu posso dizer, né, que então, o valor esperado de x, certo? Vai ser o quê? O valor esperado da soma. Tá? E aí aqui eu vou usar exatamente a linearidade, né, que o valor esperado da soma é exatamente a soma dos valores esperados. Tá? Como eu tenho uma Bernoulli, né, a gente já viu que o valor esperado de uma Bernoulli é exatamente dado pelo parâmetro P, aqui no caso o parâmetro P é igual a 1/3. Tá? Então vai ficar 300 vezes 1/3, que é exatamente igual a 100. Né? O que a intuição já diz, né? Porque eu sei que, né, se 1/3 dos estudantes obtém, em média, 1/3 obtém a nota máxima, se eu tiver 300, 1/3 de 300 é 100. Tá? E agora, se eu for calcular a variância, tá, eu posso fazer uma conta similar. E agora, obviamente, eu estou assumindo, né, que, né, a nota, né, o conceito dos estudantes são independentes. Então, assumindo que o conceito dos estudantes são dependentes, quer dizer que cada estudante estuda né, de maneira independente um do outro, que não é necessariamente verdade, tá? O que vai acontecer? Então, a variância de x vai ser igual à soma a variância da soma, tá? Então, e a variância da soma, a gente viu, né, que é a soma das variâncias, tá? Então, isso aqui, né, a variância de cada xi, né, como isso aqui é uma Bernoulli, isso aqui dá P vezes 1 menos P. Então, como P é igual a 1/3, isso vai dar 1/3 vezes 1 menos 1/3, que é 2/3. Tá? Então, vai ficar 300, né, que é o número de fatores, de parcelas que eu tenho nessa soma, né, vezes esse valor aqui, 1/3 vezes 2/3, que dá exatamente, né, 200 sobre 3. Tá? Resumindo, né, sempre que você tem uma variável que pode ser escrita como soma de outras variáveis, tá, você sempre pode calcular o valor esperado dessa variável como a soma do valor esperado dessas outras variáveis. E se você quiser calcular a variância e souber que essas variáveis são independentes, então você tem a propriedade análoga também para a variância. Tá bom? Aqui tem a gente listou aqui também, né, alguns exemplos clássicos, tá, de somas de variáveis. Tá? Então, o primeiro caso aqui eu tenho Bernoulli. Tá? Então, aqui eu estou sempre assumindo, eu estou somando variáveis, tá, independentes. Tá? Então, se eu tiver Bernoulli e somar elas, a gente já viu isso, né? O que eu obtenho? Eu obtenho uma binomial. Então, somando Bernoulli independentes, eu obtenho binomiais independentes. Tá? De maneira análoga, se eu somar binomiais que são independentes, que podem ter parâmetros MIs diferentes, mas o parâmetro P aqui é sempre igual, eu somo elas, eu também obtenho uma nova binomial, que agora o meu N vai ser a soma dos M's, no caso, né, e o P vai ser o mesmo. A Poisson também, se eu somar Poissons independentes, eu obtenho Poissons independentes. Tá? Então, aqui são dados, né, que a gente está dando para você, tá? De propriedades de variáveis aleatórias. E, né,
também, de certa forma, o mais importante de todos aqui, né, é que se eu tiver variáveis aleatórias que são normais de média mi e variância sigma i ao quadrado, e elas forem independentes, tá? Então, quando eu somo elas, eu também obtenho uma variável normal, cuja nova média é dada pela soma das médias anteriores, e a nova variância é dada pela soma das variâncias anteriores. Tá? Bom, vocês não precisam decorar isso, tá? Mas vocês vão ver como é que a gente vai usar isso em alguns exemplos aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu tiver, né, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho duas variáveis normais, tá? Então eu tenho x, uma normal, né? Então aqui eu vou anotar aqui do lado, tá? Então, x é uma normal, né? Então eu tenho média de x igual a zero, sigma ao quadrado igual a 1/2, tá? E a minha y eu vou ter média igual a zero, sigma ao quadrado também o mesmo valor, igual a 1/2, tá bom? E aí eu quero calcular, né, vou reescrever aqui, qual é a probabilidade de x mais y ser menor ou igual a 0,5, tá? Então, pelo que a gente viu, né, quando eu somo uma normal de média zero e sigma ao quadrado igual a meio com uma outra normal de média zero e sigma ao quadrado igual a meio, o que eu vou obter? Eu vou obter uma normal, tá? Onde eu tenho 0 mais 0, que é a média de uma, a média da x com a média da y, e né, sigma ao quadrado da x com o sigma ao quadrado da y. Então vai ficar meio mais meio. Isso aqui dá exatamente uma normal, né? 0 mais 0 dá 0, meio mais meio dá 1. Então eu obtenho uma normal 0, 1, tá? E aí ficou fácil, né? Porque agora eu já sei calcular, né? Porque isso aqui vai ser a probabilidade, né, de uma normal padrão ser menor ou igual a 0,5. Tá? E aí eu vou lá e olho na tabela. Quando você olha na tabela, isso aqui dá exatamente 0,69. Tá? Então, essa propriedade anterior aqui, que foi listada aqui para vocês, tá? Ela permite a gente calcular, né? Quando você tem soma de normais, tá? Você consegue calcular também qual é a probabilidade, quais são as probabilidades associadas às somas de normais, sem necessariamente ter que olhar para distribuição conjunta, tá? Bom, eu vou parando por aqui hoje, tá? Então aqui tem, bom, se bem que a gente pode talvez fazer não, esse aqui eu vou deixar para vocês olharem, talvez nos exercícios, tá? Mas eu vou parar por aqui hoje, tá? Eu acho que já teve muita informação sobre, né, variáveis aleatórias e coisa e tal, tá? Depois, durante os exercícios, vocês vão retomar esse tipo de assunto, tá? Com o monitor, tá? Essa aula vai ser a última aula desse ano, né? Porque semana que vem, quinta-feira, já vai ser véspera de Natal, né? Dia 24. E sexta-feira vai ser Natal, então a gente não vai ter aula semana que vem. O que a gente poderia fazer seria talvez uma aula de exercício na semana que vem, mas aí teria que ver algum horário aí. Eu acho que é difícil às vezes achar um horário que seja bom para a maioria mesmo dos alunos, tá? Mas eu recomendo a vocês que se concentrem aí na lista 3 e 4, né? Eu não passei, respondendo aqui a pergunta do Pedro Henrique, né, sobre a lista 5, eu não passei lista dessa aula 5, tá? Porque eu acho que vocês já vão estar bem atarefados com a lista da aula 3 e 4, tá? Então eu vou deixar vocês fazerem isso com calma. No ano que vem, né, quando a gente recomeçar as aulas em janeiro, tá, esse assunto vai ser retornado, tá? Esse assunto final aqui da aula 5. Na hora que a gente começar a estudar os estimadores, que são essencialmente média amostral e variância amostral, tá?
E aí a média amostral vai ser exatamente 1 sobre n somatório das variáveis, né? A gente depois vai ver a fórmula para a variância amostral. E vai ver como é que isso vai entrar na hora, né, o que isso tem a ver com a estatística e como é que isso vai ajudar a gente para fazer inferência estatística também, né, posteriormente. Tá? Então é isso, tá? Eu vou encerrar aqui o assunto, tá? Vou parar de gravar.